Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Métodos Matemáticos para Engenharia. Nesse vídeo aqui, gente, nós estaremos abordando o exemplo 11, que é um exemplinho que consiste no cálculo da convolução de duas funções. O enunciado do exemplo é o seguinte: determine a convolução das funções f de g dadas por f de x é 1 se o x está entre menos 1 e 1 e 0 do contrário, e g de x é a função e elevada a menos x se o x é maior ou igual que zero, e zero caso o x seja menor que zero. Então vamos aqui para o quadro para a gente estar abordando esse probleminha. Então a gente vai fazer parecido com o exemplo passado. Primeiro vamos estar aqui no quadro, resolvendo a parte algébrica, digamos assim, depois a gente volta ali para o material para estar vendo a interpretação gráfica do que a gente está calculando. Então, gente, olha. Então, vamos imaginar o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho esta função retangular de menos 1 até 1, certo? Porque a gente vai precisar analisar uns intervalos. Não sei se você viu o vídeo passado, se não viu, veja lá. E temos essa outra função aqui, que a partir de zero, ó, ela é a exponencial, é elevada a menos x. É isso aqui, certo? Então, o que vai acontecer é que nós vamos ter esta função caminhando sobre esta. Então, vamos ter algo mais ou menos assim. Em princípio, a parte retangular vai estar separada da parte exponencial. Depois, elas vão começar a ter uma sobreposiçãozinha. Então, aqui a exponencial está aqui, ó. Aí vai ter uma sobreposição retangular. Nós vamos ficar com esta área aqui, certo? Tipo uma espécie de interseção, né? Depois nós vamos passar a ter toda a parte retangular dentro da parte exponencial. Vai ter aqui onde teremos a área máxima, se eu não me engano, já que é uma área decrescente, é quando o retângulo, o início dele está exatamente no ponto inicial da exponencial, onde ela é não nula. E depois ela vai passando e calculando essa área. Certo? Então vamos ter aqui a exponencial, ela nunca se anula, então vai indo aqui. E aí o nosso retângulozinho de comprimento 2, porque de menos 1 a 1 dá 2, pronto. E aí, claro, sempre o quê? A ideia é o quê? É ter essas áreas. Então, a convolução vai ser uma função que vai me dar o valor numérico destas áreas aqui. Isso é importante por quê? Porque a gente tem que definir aqui alguns limites de integração. Então, você entender isso aí pode te ajudar, além de motivar, ficar calculando um monte de coisa que a gente não sabe é muito chato. Então, gente, ó, devemos calcular o que? Essa integral aqui, ó. Integral de menos infinito a mais infinito de f de u vezes g de x menos u du, certo? Então, vou botar assim, ó, vejamos os limites de integração. Por quê? Porque essas funções funcionam cada qual no seu intervalo, certo? Então, vamos analisar aqui. Ó. F de x ela é 1 se menos 1 menor que x menor que 1. Esses dois valores aqui são importantes para os limites de integração. Por outro lado, aí a parte um pouquinho complicada é a da g. G de x menos u vai valer o quê? Elevado a menos x menos u. Então, tudo que está aqui, ó, eu jogo no argumento, tudo que está aqui eu jogo aqui, ó. Então vai ser isso. Isto se, o x menos u for o quê? Maior que zero. Aí eu vou escrever assim, ó, 0 menor ou igual que x menos u menor que infinito. Porque a gente vai precisar de todos os lados aqui para fazer a comparação. Porque se eu só colocar isso aqui, às vezes fica um pouco chato. Pô, vou comparar o 1 com quem? Então, como não tem extremo superior, o x menos u pode ser qualquer coisa menor que o infinito, mas tem que ser superior a zero. Esse aqui, como de praxe, a gente sempre dá uma trabalhadinha. Ó. O objetivo aqui é isolar e deixar u entre duas funções de x. Uma delas pode até não ter x, mas é deixar o u positivo isolado, sem o sinal de menos. Então nós temos aqui, ó, 0 menor igual a x menos u menor que infinito. Aqui eu vou multiplicar por menos 1, certo? Então, multiplico por menos 1. Vai dar o quê? Aí o infinito vira menos infinito menor que u menos x menor ou igual que zero, que o oposto de zero é zero. Então, a gente inverte todo mundo aqui. O infinito vem para cá com menos infinito,
o zero vem para cá com menos zero, que é zero, e esse cara fica o menos x. Aí o que eu vou fazer nessa etapa aqui? Ó? Eu vou somar mais x a ambos os membros. Aí quando eu somo qualquer coisa ao infinito negativo, ele absorve infinito mais uma constante, ou mais qualquer coisa, é sempre o mesmo infinito, certo? Então aqui nós vamos continuar com menos infinito, menor que u, menor que x. Aí nós temos que resolver esse probleminha aqui, ó. Quer dizer, utilizar desse método aqui, ó. Nós vamos ter que a integral aqui, ou as integrais que vão aparecer, vão ser de quem? Do máximo dos mínimos, né? Que é, o mínimo aqui é zero, ó. Opa, menos 1, vou circular aqui os mínimos, ó. E menos infinito. E os máximos são esses aqui, 1 e x. Então vai ser do máximo dos mínimos aqui, que vai ser menos 1 e menos infinito, até o mínimo de quem? De 1 e x. Certo? Então essa aqui é a nossa regrinha que nós temos que seguir. Quais são os intervalos que de fato nós temos aqui, gente? Ó, observe o seguinte. Se o x é menor que menos 1, certamente nenhuma das funções contribui com nada. Essa não contribui, nem essa. Então, a convolução neste caso aqui, f convolução g de x, vai ser o quê? Zero. Não há o que contribuir. Agora, o meu x, ó, ele pode estar de menos 1 até 1. Certo? Então, de menos 1 até 1 vai ser outro intervalo. E depois, do 1 vai ser um outro. Então, nós vamos ter aqui 3 intervalos, né? Vou só colocar aqui. Então, nós teremos para x menor que menos 1, para menos 1 menor ou igual que x menor igual que 1, e para x maior que 1. Certo? Então, os 3 intervalos que nós teremos que analisar são esses aqui. Certo? Então, vamos para o segundo. Ó. Menos 1 menor igual que x menor que 1. Então, nós vamos ter o quê? Vai ser a integral. Então, f convolução g de x vai ser a integral de... Aí vamos botar o máximo, né, de menos 1 menos infinito até o mínimo de 1x. De quem? De f de u vezes g de x menos u du. Aí agora aqui a gente vai substituir direitinho as funções. Olha só, o meu limite aqui é o seguinte. Se o meu x está entre menos 1 e 1, vamos imaginar que nesse caso aqui, pronto, o máximo eu já sei, é menos 1. Não tem nem o que conversar. São dois valores, né, o infinito e o menos 1, então é menos 1 o máximo. Né? Agora aqui, se eu pegar, por exemplo, 0, eu quero o mínimo, né? 0 está aqui nesse intervalo. Se eu botar 1 e 0, quem é o mínimo? 0. Então, vai ser de menos 1 até x, que é o representante desse 0 que eu coloquei para fazer a comparação do 1 com um representante aqui. Certo? Aí a minha função f, ela vai ser o quê? 1 vezes a minha função g aqui é elevado a menos x menos 1. Ou seja, tudo que entra na g, troca o sinal. Como está entrando x menos 1, fica isso. Vezes du. Ou du, né? O operador. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Nessa parte aqui, vou até usar esse pedaço do quadro, para a gente economizar espaço. Vai ser elevado a menos x vezes elevado a u positivo, porque menos aqui vai dar menos, menos com menos dá mais. Deu? Esse cara, gente, é uma constante em relação à variável de integração. Então, eu vou ter isso aqui, ó, e elevado a menos x, integral de menos 1 até x de e elevado a u du. Então, vai ser e elevado a menos x vezes e elevado a u de menos 1 até x. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. E elevado a menos x vezes, teorema fundamental do cálculo aplicado aqui, ó. E elevado a x menos e elevado a menos 1. Então, essa vai ser a minha primeira funçãozinha que contribui com algo para a convolução. Agora, se o x for maior que 1, né, a minha convolução vai ser o quê? Convolução de f com g de x, né? Vou dar uma borrada aqui. F com g de x vai ser o quê? Integral, aí eu gosto sempre de copiar a fórmula, né? Máximo de menos 1 até menos infinito. Eu poderia já escolher aqui, ó, sempre menos 1, viu? Porque nesse caso aqui, comparar com o infinito negativo sempre é menor que qualquer número, né? Mínimo de 1x.
de quem? De f de u, g de x menos u, du. Que vai ser o quê? Aqui, o menos 1 é sempre maior que o menos infinito. Agora, se o meu x é maior que 1, eu vou ter 1 e, por exemplo, 2. Vamos pegar 2 aqui como representante. Quem é o menor? É o 1. Então, eu vou só até a integral desse aqui, ó, de menos 1 até 1. De quê? A minha função aqui, f de u, vale sempre 1. A minha função aqui vai ser e elevado a menos x menos u du. Certo? Então, basicamente, a mesma ideia. Eu puxo o e, quer dizer, vai ficar aqui, integral de menos 1 até 1, de e elevado a menos x vezes e elevado a u du. Aí, novamente, eu puxo o e a menos x para fora, eu vou ter integral de menos 1 a 1 de e elevado a u du, que vai ser e elevado a menos x vezes e elevado a u de menos 1 a 1, que vai ser e elevado a menos x vezes e elevado a 1 menos e elevado a menos 1. E aí você pode botar assim, né? E elevado a menos x vezes e menos e a menos 1. Beleza? Então, minha convolução, ó, f convolução g de x é esta função aqui com 3 sentenças. Ela vai ser 0 se o x menor que menos 1, certo? Ela vai ser e elevado a menos x vezes e elevado a x menos e a menos 1 se menos 1 menor ou igual que x menor ou igual que 1. E essa última aqui, ó, e elevado a menos x vezes e menos e a menos 1 se o x for maior que 1. Certo? Então tá aqui. A ideia geométrica eu não vou fazer no quadro aqui, como eu fiz no anterior, porque aqui já é um caso que não é tão bom assim para você fazer na mão. Lembra que eu falei no vídeo anterior que um dos melhores exemplos que você tinha para entender a ideia da sobreposição associada à convolução era a função retangular? Aqui já não é um exemplo tão bom, mas eu fiz ali no Python, né? Se é difícil, a gente bota o PC para fazer para a gente, né? Então vamos aqui, ó. Então, basicamente, a mesma ideia, f de x igual a 1 se o x está entre menos 1 e 1. Aqui eu não mexo muito. Agora, nessa parte aqui, ó, g de x menos u é elevado a menos x menos u. Isso se o x menos u é positivo, ó, né, ou zero, mas ele não pode ultrapassar o infinito. Quer dizer, né, a gente coloca aqui mais para a questão lá da comparação mesmo. Aí aqui nessa etapa, o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos organizar essa parte aqui para ficar u entre duas coisas. Certo? Então vamos isolar o u ali no meio. Esse isolamento nos diz que o u ele fica entre menos infinito e x. Ó, mesma conclusão que nós tivemos ali no quadro. Ó, menos infinito e x. Beleza? Aí pronto, ó, a gente tem agora a interseção desses intervalos aqui. Menos 1, 1, interseção 0, mais infinito. Certo? Então nós vamos aqui fazer essa comparação. Beleza? Então, pois bem, vejamos os intervalos. Né? Quando o x é menor que menos 1, a convolução dá zero. Nesse caso aqui é menor estrito, gente. Depois eu vou digitar corretinho aqui. Quando o x está entre menos 1 e 1, aí nós fazemos aquele processo lá de comparação. Né? Se eu pegar um x entre menos 1 e 1, por exemplo, 0. Quando eu observo aqui, o menos 1 ganha. E quando eu jogo aqui, ó, 0 aqui, 1 é maior que 0. Então, 0 é o menor. A gente pega o quê? O representante x. Então, fica de menos 1 daqui até x daqui. Faz a continha, chega nessa resposta aqui. Quando o x é maior que 1, por sua vez, nós voltamos aqui. Ó. Continua sendo o menos 1 máximo, né? Menos 1 menos infinito é menos 1, né? E aqui, quando eu jogo um valor maior que 1, né? Por exemplo, 2. 1 e 2, qual é o mínimo? É o 1. Então, eu vou integrar do menos 1 até 1. Basicamente a mesma função, né? Aí você faz aqui o joguinho de sinal, puxa o cara para fora, integra, chega nesse resultado. Agora, vamos dar a contribuição aqui via Python, né? Nós queremos o gráfico dessa função. Você pode ir lá no GeoGebra, né, traçar esse gráfico aqui, ou pode usar aqui o Python, certo? O código aqui está bem genérico, basta você mudar só essa parte aqui, você tem esse gráfico. Então, o gráfico é esse. Então, cada pontinho aqui do gráfico mostra onde a área lá da sobreposição, que é o próximo gráfico que a gente vai ver, certo? Por exemplo, aqui, ó, quando o x vale 1, ó, a sobreposição aqui é máxima, dá um 0,86 se eu não me engano. Mas a gente vai ver isso, ó, nesse código aqui, que é bem parecido com o anterior, mas a diferença aqui é que eu tenho duas funções, né, ao invés de uma só, né, o do vídeo anterior. Eu botei vários pontos, menos 2, menos 1, 0,5, 1, 1,5, 2 e 3, para a gente ir vendo esse movimento, certo? Claro que
Tome cuidado a não definir ninguém fora desse intervalo aqui, viu, gente? Eu estou olhando ela só de menos 3 até 3. Se você quiser, você alarga aqui para poder botar mais pontos aqui, beleza? Falei isso que eu cometi esse erro. Esse código aqui foi o GPT que fez para mim, não fui eu que fiz. Aí ele foi só adaptando algumas coisas que eu fui perguntando a ele, ele foi fazendo essa adaptação. Porque tem uma parte meio complexa aqui, aí graças a Deus existe ele, né? Nessa época. Então, gente, ó, quando você compila aqui, ó, nós temos aqui a parte retangular, quando x é menos 2, ela não encontrou ainda o que, ó? A exponencial, certo? Quando o x, né, vale menos 1, aí há um encontro, ó, das duas funções. Quando o x vale, no caso, 0,5, pronto, as funções se encontram. Perceba que aqui parece que as funções estão as duas se movendo, né? Essa parte aí aqui dos eixos, né, talvez tenha que dar alguma ajustadazinha, mas em termos de área é exatamente isso aqui, certo? Então, quando, por exemplo, o x é 0,5, então você tem o quê? Esse pedaço do retângulo aqui já passou, né, da metade, né, que é de menos 1 a 1, 0,5, e deu uma empurradinha. Então, você tem essa área aqui. Ó. O valor dessa área é aproximadamente 0,776. Como é que você sabe isso? Joga esse x igual a 0,5 aqui nessa função, ó, que nós acabamos de achar. 0,5 vai entrar nessa parte, você substitui aqui e vê que vai dar exatamente esse valor, certo? Ou próximo, né? Porque aqui são cálculos numéricos, se eu não me engano, então vai ser aproximado. Quando o x é 1,5, perceba, a parte retangular já está passando pela curva, tá certo? Ou a curva passando pela parte retangular, pronto, é isso, né? É a curva que meio que está se movendo, né? A exponencial, né? A retangular está ficando fixa. E aí você tem aqui, para 1,5, a área já ficou menor, porque você pega sempre a área entre as curvas, quer dizer, a área comum das curvas, né? Então a área vai diminuindo, e quando você vai para frente vai diminuindo, mas ela nunca acaba, né? Porque a exponencial sempre tem algum pouquinho para contribuir nessa faixa retangular aqui, ó. Sempre vai ter esse pouquinho aqui. Né? Então vai só diminuindo, mas nunca se acaba. Então assim, que é uma interpretação muito interessante, cara, porque a convolução é isso, ela é uma espécie de movimento de uma coisa sobre a outra. Lembra lá no começo do capítulo, vamos voltar aqui, ó. Ela pode ser entendida como, ó, bem lá no começo, né? É porque os exemplos são grandes mesmo, né? É um certo espelhamento de uma função pela outra. Ou ainda mais, descreve como um sinal é modificado por um sistema. Então lá o sinal está passando lá no sistema e está sofrendo a modificação, conforme ele vai passando. Então você pode mais ou menos entender, né, dessa forma. A grosso modo, claro, né, colocando dessa forma. Né, eu sou professor de matemática, então assim, eu não sou a pessoa assim, talvez mais indicada para dizer como é que vai ocorrer lá dentro do aparelho, mas eu diria que vai nesse caminho aí, certo? Desse movimento de sobreposição de funções. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, gente. Muito obrigado. Até a próxima.